bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, ao nosso projeto maravilhoso de mulheres que transformam. Mulheres que se transformam e mulheres que são inspiração para você que está aqui nos assistindo se transformar também. Então, eu já sou figurinha conhecida, sou Denise Santos, idealizadora desse projeto, que tem aí como objetivo levar essa palavra, essa força da transformação na vida do ser humano e na vida principalmente da mulher, que é esse o meu foco hoje. Como é que a gente se transforma todos os dias? Quais são os recursos que a gente tem, que a gente busca e que a gente aceita? E qual é a nossa disponibilidade, disposição de fazer o algo novo, o diferente, sair daquela zona de conforto que já não nos agrada mais e enfrentar algo que é aparentemente grandão, mas que depois que a gente se aproxima dele vai se tornando pequeno e a gente aprende, que é o medo. E hoje, nesse episódio, eu estou extremamente feliz e agradecida e honrada por tê-la aqui comigo, essa pessoa maravilhosa, que é Daniela Mengon, que há 18 anos atrás... Mais ou menos. Nunca parei para contar. 18 anos atrás, a vida nos colocou no mesmo ambiente de trabalho. Somos enfermeira de formação acadêmica há mais de 22 anos. Eu, 22, você um pouco mais, porque ela é mais velha que eu. Então, né? Você já entendeu. Essa parte a gente pula, né? E mais velha e mais sábia, porque eu já falo, né? Quem é mais velha é mais sábio que eu, então tem que me dar as respostas quando eu preciso de alguma coisa. Então tá aqui, Daniela, que sagitariana como eu, mas no começo da nossa vida juntos ali no ambiente de trabalho não foi um mar de rosas, pelo contrário, mas trouxe um grande aprendizado, trouxe a verdade que a gente carrega em nós, que é a paixão pela enfermagem, pelo trabalho, pela liderança, né, quando a gente se encontrou nesse momento, e daí tudo foi refeito, né? Aquela primeira má impressão que a gente teve, a gente adora contar nossa história, porque, gente, ela não gostou de mim. Mas hoje estamos aqui, né, amiga? Juntas. Até madrinha de casamento a gente é. E aí, e por que, né, que hoje a gente tá aqui? Para trazer isso, porque tanto eu quanto a Dani, que ela hoje, né, o intuito desse programa, né, Mulheres que Transformam, é trazer esse insight, essa reflexão e essa inspiração para você que vai nos assistir, né? Porque muitas vezes a gente vai dentro, né, vivendo dentro de um fluxo que não faz mais sentido. E o desejo de querer mudar é muito grande, mas e o medo? Será que eu dou certo? Mas eu já tô aqui, né? É confortável para mim. Como que é enfrentar isso? Será que vai dar certo? Fica os e sis, os senões, e a gente não tem essa resposta. Então, é só vivendo, experienciando, e como que é que a gente falou no almoço? Deixando a experiência agir na gente para que a gente cresça com isso também. Porque não adianta só a gente pôr lá, passou e não se transformou. Então, a Dani tá aqui para contar a história dela, sagitariana como eu disse, lá de dezembro, e é pelo mundo, né? Então, a gente fala, de onde você é? Do mundo, né? Porque a gente gosta de explorar, e a Dani é mais nômade do que eu. Adoro essa parte, né? Porque pelo menos ela muda de cidade, eu vou visitar. Então, ela tá aqui hoje porque ela foi, voltou, vai contar pra gente da onde ela nasceu, o pai e mãe, que situação de família que ela tava e a volta que ela já deu. Grande. Grande. Pra quê? Pra te inspirar, assim como ela me inspira. Dani, amor. Obrigada. O microfone é seu, a sala é sua. Mulheres que transformam você. Quem é a Daniela Mengon? De onde ela saiu? Bom, super fácil. Nem tanto, né? O microfone, olhar pra gente não é fácil, né? E você vai falando, a gente vai olhando pra trás e pra trás. É uma retrospectiva. É bastante coisa. Que bom, né? Que bom. Somos privilegiadas. Uhum. Então, meu nome é Daniela Mengon e eu nasci na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, onde meu pai é o Mário Marcos, de origem de Jaú, aqui do interior de São Paulo, e a minha mãe é do interior de Goiás, uma cidade que chama Aricuns. Aricuns? Aricuns. Não sei.
uma cidade pequena. E aí, minha mãe sempre já foi para Goiânia, né, logo cedo. A família dela mudou para lá. E o meu pai foi trabalhar em Goiânia, saiu de Jaú, foi trabalhar em Goiânia. E eles se conheceram lá se casaram. Então, desde pequena, eu sempre viajei. Eis que surge Daniela. Eis que me surge, né? Você é número 1? Eu sou de uma família número 1, de uma família de 3. Na verdade, eu sou a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha. Eu sempre fui primeira em tudo. E depois foi aparecendo as irmãs e mais os primos, enfim, uma família de muita gente, muito grande, né? Meu pai tem muitos irmãos e minha mãe tem muitos irmãos. Meu avô casou 2 vezes. Gente, é gente que não acaba mais. É gente que não acaba mais. Nos casamentos, aniversários, é gente que não acaba mais. É muita gente. Então, Até eu sou parente muita lá. Gente. Até eu. A gente tem um grupo da família, né? Que nós é parente. Então... Que busca no aeroporto, com plaquinhas. A gente tem uns protocolos familiares de busca nos aeroportos. Dá medo. Eu já participei disso. Então, é uma família grande, uma família divertida, que também tem várias origens. Tem família no Mato Grosso, Goiás, São Paulo, em todo lugar. E desde pequena a gente viaja, porque a gente vai visitar os parentes, né? Então, a gente tem que viajar. Viajava de carro, viajava de avião. Então, desde pequena a gente começou a viajar. E a minha família, assim, nós, como todo mundo daquela época, passou por tantos altos e baixos, como todo mundo. Mas, assim, eu lembro de muitos ensinamentos dos meus pais, né? Um deles é a amizade. O meu pai, né, falava, e é minha cara isso, né? Quem está escutando agora já vai falar, né? É a cara da Daniela. É uma pessoa de muitas amizades. Fala as pessoas, gente, as amizades são contadas num dedo da mão. Mas eu não consigo. Ainda bem. Eu não consigo, sinceramente. E de várias tribos. E de vários lugares. Então, é uma coisa que meu pai ensinou. Meu pai falou assim, você sempre tem que ter amigos. Você sempre vai precisar dos seus amigos. Cultive os seus amigos. Cultive as suas amizades. Elas sempre vão ser importantes na sua vida. Em algum momento da sua vida, você vai ser importante. Isso vai ser importante para você. E sempre foi. E em algum momento foi, né? Seja para as alegrias, né? Para as tristezas, para as catástrofes. Para a tragédia grega, que de vez em quando a gente escreve. Para os chiliques, né? Para tudo a amizade é importante. E eu sempre valorizei isso. Então, nas mudanças, né? Então, eu acabei saindo de Goiânia também muito cedo, porque meu pai trabalhava numa empresa em que tinha filiais no Brasil inteiro. Isso facilitou muito as nossas viagens. Então, ele tinha uma filial no Pará, que é em Santarém do Pará. Então, com 10 anos, ele falou, olha, a empresa lá não tá legal, vai a família inteira. Então, eu tinha 10 anos, minhas irmãs eram mais novas, sai de Goiás, nós chorávamos, porque falava que tinha jacaré na rua, que tinha índio, que tinha isso. A gente era criança, a gente chorava, que não queria ir. E aí fomos, e assim, foi uma experiência maravilhosa. Com essas mudanças desde criança, você acho que aprende a lidar com as mudanças em todos os aspectos, né? Não só no aspecto físico, né? De mudar de lugar, né? Você aprende a mudança em tudo. Então, você acaba se desapegando um pouco mais das coisas. E aí nós fomos para lá, é outra escola, porque acho que é um primeiro choque na infância e adolescência, é você deixar os coleguinhas, deixar a escola, a professora. Quando você descobre aquele meio que não é mais casa de papai e mamãe, de repente, pá. Exatamente, aí você vai para outra cidade, outro estado, cultura, outro tipo de alimentação, clima, né? Tudo diferente. Aí lá criamos excelentes amizades que eu tenho até hoje, essas amizades daquela época. E aí ficamos um tempo quando, para estudar, nós voltamos, né? Fazer faculdade. E aí meu pai falou, está na hora de voltar, vocês vão entrar em faculdade. Na época não tinha tantas oportunidades lá. Então, nós viemos. Voltaram para Goiânia. Os meus pais foram para Goiânia e eu fiquei... E aí você já começou a ir pro mundo. Aí eu já fiquei em Jaú, morando com os meus avós. Aí eu fiz faculdade de enfermagem lá. Como que a enfermagem entrou na sua vida? Eu optei pela enfermagem. Eu queria cuidar de pessoas. Queria cuidar de gente. Loucura, né?
Hoje fala Ela cuida de loucura. todo mundo, gente. Eu queria cuidar de gente, eu queria me doar. E com conhecimento, né? E da onde veio isso? Nasceu aqui? Então, eu acredito que sim. Porque não tinha na família, nada? Não. A minha mãe, logo que casou, ela parou de trabalhar, né? Naquela época, a mulher ficava em casa, cuidava dos filhos e foi o que ela fez. É muito bem feito. E o meu pai que trabalhava. Então, e a ideia dela é que todas as filhas estudassem. Então, ela era uma mãe que ela não pensava assim, eu vou educar o filho para o casamento. Naquela época se pensava assim, mas a ideia dela não, eu vou educar para que eles possam estudar. A minha mãe cozinha maravilhosamente bem. Ela nunca me ensinou a cozinhar, porque ela achava que isso ia desviar a minha atenção. Então, o objetivo dela é que a gente se formasse. Então, eu fui descobrir isso depois, né? Tipo, há pouco tempo atrás. Porque Claro. eu falei, mãe, porque aí a minha irmã mais nova, aí é que menos faz, né? Menos tem prática na cozinha. E como eu fui morar mais cedo, sozinha, Teve que se você vai se virar. virar, você aprende, alguém te Enrola ensina. pano, aqui pra fritar ovo. E você é faz. certo. Então, hoje eu faço. Mas aí eu fiquei pensando, e a minha irmã não faz. Eu falei, mas como assim? Você não faz um arroz? Aí eu falei, mãe, por que você não ensinou todo mundo a fazer? Há pouco tempo fui perguntar isso. Então, na cabeça dela, como ela não teve a oportunidade do estudo, ela achou que a gente tivesse que ter. Sim. Mas assim, ninguém me perguntou o que eu queria, né? Se eu queria casar e saber cozinhar ou se eu queria estudar. É porque pra você ver como, né, foi algo desafiador pra ela. Sim. O não estudar e ter né? que se entregar ao casamento, Exato. abrir mão As frustrações, os Isso. nãos, né? Então, peraí, eu não quero... E aí eu vou ter 3 filhas. 3 filhas, uma seguida da outra. Nós estamos Sim, e é muito maluco. até de 9 meses. É, maluco porque lá em casa é parecido. E a minha mãe fazia a gente limpar a casa, porque não tinha condições. E de repente eu falava, mas eu não quero limpar a casa. Ela falava, então você estuda. Porque quem tem diploma não precisa limpar a casa. Exatamente. Porque tem condições de pagar alguém que ajude e tal. E eu ficava com aquilo. E confesso que quando eu peguei meu diploma, eu falei, ai, não vou mais precisar limpar a casa. Lê do engano. Lê do engano. Com certeza. Porque já tava aqui, né? É. E é muito maluco isso também, ela, mesma coisa, então vai estudar. Só que o cozinhar é muito legal você falar isso, porque a minha mãe não é uma cozinheira de mão cheia, sabe fazer bem e tal, mas a minha avó era. Então eu fugi, né? Eu saí, a gente um tempo morou vizinhas, 3 casas pra baixo, e eu aprendi com a minha avó. A ser dona de casa. E eu fui aprender depois. E meu pai cozinha super bem. Então, quando eu fui morar sozinha, né? As minhas amigas amam a comida do meu pai. O arroz com pequi. Feijão tropeiro. Feijão tropeiro. E pão aí, de queijo. Aí eu ligava. Como é que faz isso? Como é que faz aquele já passo de berinjela? Sozinha, já morando sozinha. Mas fazendo enfermagem. Fazendo enfermagem, morava com meus avós. Aí, com o meu primeiro trabalho, eu fui morar sozinha. Na verdade, quando eu saí da faculdade, eu fui morar em Bauru para fazer uma residência. O que acontece? Eu entrei muito cru na faculdade. Na época que eu entrei na faculdade, foi uma época em que os técnicos de enfermagem queriam ser enfermeiros. Então, a minha sala não tinha pessoas que não tinham experiência que nem eu. Todos tinham experiência de técnico e queriam diploma. Então, hoje não tem mais essa fase. Nossa, humilhante, né? Eu também tive. E eu chegava e falava, eu não sei fazer isso. Nossa, como não? Eu pegava uma seringa, eu tremia, assim. E aí, assim, como eu demorava, ninguém tinha paciência de me explicar. Tu não pegava da minha mão e ia fazer. Não, tem que terminar mais cedo. E eu ficava, né, assim, naquela situação. Então, com essa insegurança, eu falei, eu preciso fazer uma residência antes. Eu achava que eu precisava de uma residência para ter uma prática. E aí eu fui fazer no Centrinho de Bauru, na USP. Fantástico, né? Era uma vaga. Por uma pessoa que não tinha experiência nenhuma. Ter que passar numa residência de uma vaga, quantas vagas eu preciso? Uma. Eu só preciso de uma vaga. Essa vaga é minha. Eu só preciso de uma vaga. Então, a gente não pode desistir em nenhum momento. Mesmo eu achando que eu não ia passar. No fundo, vinha a voz, mas vinha a voz, vai passar. Eu só precisava de uma vaga. Você que lute. Aí, eu fui.
fiz a prova, era uma entrevista, uma prova escrita e tal. Aí, na prova escrita, eu não tinha ido tão bem, que era uma prova técnica, mas também não tinha ido mal, né? Eu fui bem. Aí, na entrevista, elas falaram isso. Falaram, a sua entrevista foi perfeita, a sua prova realmente não foi 100%, mas foi 99%. Então, você vai ficar com a vaga. Então, eu fiquei 1 ano na residência lá. E foi em centro cirúrgico já. Não é só em centro cirúrgico. Era em hospital de fissura... Sim, labial, que é referência no país, né? Exatamente, Fantástico. que é referência no país. Fantástico. Então, eu fiquei 1 ano lá, nessa residência, e foi maravilhoso. Então, eu morei um tempo lá, fiquei indo de van na casa do meu avô para lá, um tempo. Aí, não aguentava mais. Aí, eu dividi uma casa com outras meninas do programa, que era um programa de residência do governo. Então, eu fiquei lá esse tempo, que foi bom. Então, assim, eu ganhava na época, era R$300 de residência, e que eu tinha que pagar minha alimentação, meu transporte. Você vê, né? E fazia milagres. E fazia tudo. E era maravilhoso. E era feliz. Uhum. E aí... Porque aí que tá, né, Dani? Porque tá vindo daquela sua paixão. Exatamente. É o objetivo que você tem. Você tá tem vindo objetivo. daqui, eu cuido de gente. Eu tava indo num com lugar... objetivo. Eu precisava aprender a prática melhor do que eu já tinha feito. Eu era enfermeira. Eu poderia trabalhar em qualquer lugar que eu quisesse. Né? Naquela lida da enfermeira assistencial que sai da faculdade. Exatamente. Né? Então, mas eu queria mais. Então, eu fui e aí a gente fez. E foi maravilhoso. E logo vim trabalhar em Rio Claro. Aí eu vim morar aqui, morei num pensionato. Aí eu trabalhei... Essa parte foi legal. Quando eu conheci. Dava muito plantão. Eu comecei a trabalhar em 2 lugares. Aí você quer mais, né? Então, talvez, com essa questão das mudanças, bastante do meu pai, que era dificuldade também pra gente, adaptação em escola diferente, adaptação do bairro, em tudo, a gente via isso. Hoje, eu vejo toda a dificuldade como um desafio. É algo que você precisa... É um aprimoramento, né? Eu até gosto de mudar a palavra difícil para desafiador. Sim. Né? Porque senão difícil tem um peso, uma conotação de... Nossa, é muito difícil. Não vou conseguir. Então, agora, mas desafios, a maioria das pessoas usam. Muito. E fazem dessa forma. E palavra tem poder, sim. E sempre vai vir dificuldade. Difícil, Então, era desafiador. Então, eu morar sozinha em Bauru, nossa, pra minha mãe que não tinha me ensinado nem a fazer arroz. Aí... Depois vai morar em Rio Claro. Aí vim morar em Já Rio trabalhando. Já trabalhando. Já virando gente grande. Exatamente. E aí sim, eu fui para centro cirúrgico, que era a minha paixão, era centro cirúrgico. Ai, era desafiador. Aliás. Loucas. É a melhor de centro cirúrgico. Porque olha, eu, né, também nessa longa história, é a top de centro cirúrgico. Porque, assim, é um trem que eu não entro, né? Porque é uma loucura, é aquelas pinças. Você olha aquelas coisas assim, eu falava, pra onde que começa? Né? Você monta uma mesa cirúrgica, aí você fala, e agora, José? Né? Aí ela vem, ela fala, essa é a tal, essa é a tal, essa é a... Aí isso aqui, você monta o campo assim, eu ficava assim, ainda bem, né? Que cada um na sua especialidade. Cada um o seu quadrado, né? E é uma mistura de dom, fantástico, de vontade, sim, de experiência. E tem que ter alguém que faça, tem que né? ter alguém que faça. Né? É lindo. Lidar com a equipe médica. É lindo, rotatividade, cirurgia, nossa, é lindo. Só que realmente é para poucos, né? Assim. Então... Aí entrei aqui em Rio Claro. Aí, com pouco tempo que eu estava no centro cirúrgico, já me colocaram para tomar conta de um hospital que eles iam abrir do plano. Então, nós montamos o centro cirúrgico. Aí, com isso, já fiz trabalhos científicos. Aí... Já comecei a fazer a pós-graduação, fiz pela USP também, a pós-graduação em centro cirúrgico e central de material, que na época não tinha, no interior inteiro aqui, não tinha esse profissional. Então, aí eu entrei no segundo hospital, que foi onde a gente se conheceu, né? Também fiquei em centro cirúrgico. Ela não gostou de mim quando eu entrei. Mas isso é outro... foi um amor à segunda vista. Não foi a primeira, foi a segunda. Mas como a gente é muito boa naquilo que a gente fazia, né? Não tinha como se Não tinha como, porque a gente tinha que trabalhar unir, junto. Aí a gente chegou e falou assim, pelo menos trabalhar bem, vamos? Porque já não tinha dado química, né? Então eu falava, vamos pelo menos trabalhar, fazer o trem aqui. Na hora que a gente bate o cartão lá fora, a gente vai, cada uma pra um canto.
Só que não, Só né? que não. Ainda bem. Foi maravilhoso. Foi. Foram muitas experiências ali. Muitas, porque foi no auge de você montar o centro cirúrgico, aliás, já estava montado, estruturado assim, e eu montar algo que ia interferir no centro cirúrgico, que era a central de controle de infecção hospitalar. Né? Cheio de protocolo, cheio de não pode, cheio... Então, era assim, né? Era muito conflitante, né? Com a equipe médica e tudo mais, porque era tudo muito novo, né? E a gente trazendo tudo isso muito novo. Sim, sim. O que essas duas querem aqui? Gente, você tá falando, eu tô pensando. Você Todo lugar que eu lembra? entrava, eu era meio revolucionária. Quem é você? Até na faculdade, na época, eles não queriam, os professores não tinham a competência, não no sentido de ser competente, a competência no sentido de conhecimento. Sim. Né? Eu não tinha o conhecimento para explicar diagnóstico. O diagnóstico era só médico, né? Antigamente. Então, quando surgiu o diagnóstico de enfermagem, nossa. era uma dificuldade para essa... Nós fizemos uma greve numa escola particular que eu gostaria de aprender o diagnóstico. Eu lembro que nós fomos para Curitiba, num congresso que teve de diagnóstico de enfermagem. Nós fomos em 4 ou 5, era um Fiat. Nossa, uma galera dentro desse Fiat. De Rio Claro para... De Jaú. De Jaú para... Faculdade de Jaú para Curitiba, nesse congresso. Gente, foi muito legal. Tanto a experiência da viagem naquela época. De Fiat. 147. Exato, quase. E ficamos no albergue. Ai, que foi muito legal. Militaram lá pela luta do diagnóstico de enfermagem. E por aí vai, né? A gente sempre... Então, sempre na liderança, né? E sempre. Quantos desafios, né? Quantos? É nato isso, né? A liderança. E tipo, você tá falando, né? Lembra quando uma vez a gente implantou um protocolo e eu tinha que tirar alguns produtos, né? Inclusive do centro cirúrgico, e um médico chamou a gente, principalmente a mim, e falou assim, por que você não vai fazer moda? Você tá inventando moda. Eu falava, de repente, né? Mas, eu gosto de moda, hein? A gente tinha que ter... Jogo de cintura. Muita. Ainda tem que ter. Pra tudo. Casa, filhos, marido. Mas e aí? Tudo. Montamos tudo aquilo lá, e aí eu saí primeiro. Aí fiquei... Não, quem saiu primeiro? Acho que você saiu primeiro. Eu saí primeiro, casei, aí a gente fez 3, né? Mais uma amiga, Lígia, mas pra trazer a Lígia que vai ser vamos combinar, um parto. Lígia. Vamos trazer, Lígia. Se prepara. E nós montamos as 3, amigas para sempre. Estamos até hoje, é maravilhoso, gente. E aí, nós fomos casando e saindo da cidade, porque cada uma casou em uma localidade, né? E fomos embora. E você foi de volta... De volta para o Pará. O que acontece? Para Santarém. Santarém, é um encanto, né? Aquela cidade, a comida, a natureza dali é maravilhosa. Uhum. Então, eu sempre passava férias com os amigos, que eu sempre tive. O importante na vida é ter amigos em cada canto desse mundo. Olha que perfeito. Porque você pode visitar. Né? Exatamente. Assim como ela morando em Santarém, eu fui, obviamente. Aí fui para lá, passava férias lá e conheci uma pessoa. E a gente casou e eu fui para lá. Aí larguei tudo aqui, já estava em ascensão aqui o trabalho. Nós tínhamos construído um novo prédio do hospital. Então, antes de ir, montei o centro cirúrgico. Aí depois saí e fui para lá, sem saber nenhuma perspectiva de trabalho, né? Eu fui indo. Seguindo no fluxo, É. acompanhando o marido Exatamente. e voltando para um lugar que Muitas famílias. já é conhecido, né? Então já te deu Já um pouquinho dava mais um de pouco de- segurança, Isso. talvez. É, Mas num novo formato, né? com certeza. Casada, eram idades diferentes, Novo, né? Tudo novo, Uhum. realmente. E aí, então, aí nesse período, quanto a trabalho, não fiquei um tempo, né, sem trabalhar. Aí engravidei, tive o João Guilherme, que hoje está com 14 anos. Que até nisso a gente fez meio que junto, não, sem combinar Sem nada. combinar. E que chama João também. É. Maluco. Tá com É 14. muito legal. E aí, logo, né, depois do casamento, acho que o João tinha 5 anos, nós nos divorciamos. Como eu estava muito envolvida no trabalho também lá, já trabalhava no hospital terciário lá, trabalhava numa empresa de São Paulo, era uma OS.
E que Então, peraí, administrava volta lá. um tequinho. Engravidei, tive João, tô casada. Conta só um tequinho. Ajudou na empresa, que era do Danilo na época. Isso. Uma empresa nada a ver com enfermagem. Não, nada a ver. Mas ela já lá na área administrativa, ó, Nada, não tinha nada a ver. causando. Isso. Mas O é enfermeiro, uma ele ser- tem uma visão É. do todo, né? A Uma gente- faculdade assim. de administração. Porque a gente tem que administrar o hospital, o nosso setor, o hospital e tudo mais, né? Exatamente. Te abre portas em relação a isso. Sim. E aí, mas foi um curto período. Um curto período. E aí eu entrei na Universidade Federal, aí dei aula um período lá. Uhum. E aí depois da universidade que eu entrei no hospital. Então, é isso. Mãe do João pequenininho, Sim. né? Então, os desafios. Uma cidade nova, casamento, filho pequeno, tipo, estrutura né, da rede de apoio. Sem mãe de rede de apoio. Oi? Oi? Tudo Oi. bem? O que é rede de apoio, né? Tem gente que fala assim, qual é a sua rede de apoio? Oi? Oi. Mas aí a gente vai tecendo a nossa rede de apoio, Sim. né? E vai acontecendo, E vai né? acontecendo. Você não pode parar e nem olhar para trás e colocar dificuldades, porque a dificuldade ela tá ali. É. Ela tá ali para te segurar, né? Em qualquer coisa que você for fazer. Uhum. Que são as resistências, né? Eu gravei um podcast falando sobre isso, né? Que ela coloca o nome de resistências. Que é tudo, né? Tudo Sim. faz para que você não vá, né? Sim. Mas cada vez que eu vou, né? E me cerco de conhecimento, de pessoas, eu vou contornando, né? Pra ir. Cada vez mais sábia, né, Dani? Quando você vai, assim, objetivo, você tem um objetivo, você quer chegar, né? Olha, onde você quer ir? Do ponto Eu A quero para o ponto B. aqui. Se você não sabe, alguém vai te conduzir. E tá preparada pra Ou isso, né? você vai, né, ter dificuldade. Você pode dar várias voltas até chegar aqui, Uhum. né? Mas se você sabe, então é um E ponto, procura é um ajuda. passo a mais fácil, É. né? Aí é um passo mais fácil para você quando tem seu objetivo. Uhum. E, E qual era o seu objetivo? né, em que momento? Qual momento? Qual momento? Nesse momento, né? Porque Porque esses mesmo... objetivos, eles se alteram, não Claro, né? ainda bem, Pra porque cada tudo é momento, mutável. Ainda bem, já exatamente. pensou tudo muito rígido? Não. Mas assim, vamos falar que hoje, né, nessa altura da sua experiência e sabedoria, você fala, meu objetivo sempre foi esse, né, essa questão aqui, assim, mesmo que você ainda talvez, né, não tenha tanta clareza, assim. Mas nessa época, assim, porque com esse conhecimento todo, essa experiência, essa bagagem toda sua dentro da enfermagem, né? E mudando, fazendo essa mudança de vida radical e tudo mais, aí de repente vem a universidade que você vai dar aula, aí vem coisas te chamando, né? Você, quando chegou, casou, você pensou, nunca mais eu quero enfermagem? Ou não? Porque isso tá aqui em você, né? Não, eu queria trabalhar com enfermagem. Sempre quis trabalhar, não pensava em outra coisa. Porque lá não tinha, né? Aquela estrutura toda. Não. Era muito pouco, né? E eu achava que eu fazia bem o que eu fazia. Eu tinha a resposta daquilo que eu fazia, né? Então, nada mais gratificante ou que te preenche do que você ter uma resposta daquilo que você faz. Sim. Né? Então, senão você fica, eu tô fazendo, mas parece que tá mais ou menos, né? Eu não tá vindo, não tá retornando. Não, e não tô falando financeiramente. Tem que ser em todos os aspectos, né? Mas eu tô falando num sentido de você estar satisfeita com aquilo, né? E de preencher aquilo. Então, é o que eu te queria... move. Exatamente. É o que te move. Então, eu gostava muito. Então, eu fiz e aí voltei. Claro que você pensa, porque quando me chamaram para o hospital, era claro que foi para centro cirúrgico, que não se tinha o profissional ali na região também que pudesse tocar, que era um centro cirúrgico de... ambulatório, quase. Não, na época que me chamaram, não estava funcionando ainda. Era para eu começar a funcionar, né?
e de alta complexidade. Lembrando a palavra. É um centro cirúrgico de alta complexidade. Então, né, muda tudo. Muda o perfil. Aí nisso muda a o João figura. já era crescidinho. O João ainda era Você pequeno. saiu do trabalho nas lojas com o Danilo. E daí Isso. você... Saí da universidade. também saiu da universidade e foi para esse momento. E fui para lá. Só que lá me exigia mais tempo. Porque você vai montar um serviço. Então, você acaba não ficando só no período normal de trabalho, né? Você precisa ficar além. A gente já não ficava... Para atender Que essa horas demanda. que você faz? Das 8 às 4. Mas são 5h30, você ainda tá aí, no caso. Então, me exigia muito. Mas eu tinha que organizar tudo para poder trabalhar. Então, tinha que ter alguém que ficasse com o João. Tinha que ver a questão com a casa. Tinha que ver a questão de alimentação. Né? Outra administração. Exatamente. A mulher é assim, né? Então, a mulher, ela tem essa visão geral. Né? E que para fazer isso precisa ter essas pessoas, né? São amarras que você vai criando. Precisa ter, porque senão a gente não, né? Porque falar, tive filho, minha vida parou. Não sei o quê. É muito, né? Você olha e você fala, meu Deus, e agora, né? Pega aquele... E aí? Né? Mas é isso, a vida não para. Né? E a gente entender a nossa função na maternidade, na maternagem, né? Que ela tem começo, meio e fim. Sim. E entender, né, que aquela pecinha joia rara vai crescer, vai virar gente grande. E como que a gente faz, né? A gente, né, deixa os nossos sonhos, os nossos objetivos. Óbvio que é aquilo que a gente falou até nos bastidores no almoço. Tem um período da vida, assim, que a gente tem que colocar na balança. Algumas coisas a gente abdica para depois, né? Porque é um ser que exige muita atenção da gente, né? E cansa. Ufa. E é necessário. Não tem Exato. o que fazer. Né? Você não tem escolha, eu acho. A babá dele, ela falava assim... Lá no Pará, né, então era uma pessoa que tinha vindo do interior. Então, elas vinham com a perspectiva de trabalhar realmente na casa das pessoas. Elas não vinham com a perspectiva de fazer uma faculdade, de estudo ou de algo melhor, porque é a cultura. Então, ela veio e começou a trabalhar em casa. E em casa, eu incentivei para que ela fizesse o curso de técnico de enfermagem. Aí ela trabalhou e ela já fez a faculdade de enfermagem hoje. Hoje ela é enfermeira. Na época que eu fui lá estava fazendo. Estava fazendo. Isso, que legal. Muito bom, também fiquei muito feliz. E aí ela falava assim, a Dani fica fora o dia inteiro. Eu fico com o João, e ela que dá banho, ela que dá comida e tal. Eu almoçava em casa sempre. Fazia questão da gente almoçar em casa. E aí ela falou assim, em nenhum momento... ele ou estranha ou não quer ficar, muito pelo contrário. Ele quer ficar muito com ela, ele gosta. Assim, ela achava que, por ficar distante, ele ia se aproximar mais dela. Mas não é a de segurança que você dava para ele. Porque daí o que acontece? Quando o tempo livre, quando chegava em casa, já era dele. Então, a gente fazia as coisas juntos, nós íamos... É a segurança. A criança precisa ter um ambiente, né? Onde ela tenha rotina, os limites dela, porque ela vai se sentir segura. E você volta. Aí você engole o cansaço e vai... mais ou menos. Come com farinha, às vezes. E vai, porque assim, é necessário. Foi uma escolha sua ter o filho, eu penso assim. Não que você vai deixar toda a sua vida em função, não é isso. Mas e fazer o que a gente dá conta, né? Porque tem vezes que a criança quer ir na cama elástica. Não. E eu falo, sentar no sofá e ver. Isso, tudo com limite. Ó, Miranha é o meu limite. É o que eu dou pra hoje. Outro dia, mamãe descansada, vamos lá pular na cama elástica, jogar bola. Hoje, não. Né? E a gente se respeitar. Porque eles aprendem, né? Fala, nossa, mamãe tá cansada, ela também se respeita. Isso é eles respeitarem o outro depois, né? Mas também ter essa confiança na vida de que você volta, né? Que bacana, e eles poderem ir. E aí, a vida, né? Tava assim, mas de repente ela deu e veio um divórcio. Sim. Outro desafio. Outro desafio. Grande. Enorme. Porque daí, aí, com o divórcio, você já está numa cidade que não é sua,
com uma criança Tudo se pequena. potencializa. Exatamente. Então, assim, parece que você, na época, você está casado, então você vive em sociedade, né? Você tem os ambientes que você frequenta. A partir do momento do divórcio, principalmente para a mulher, é muito mais... Rotulado, exatamente. talvez, né? Então, Muitos rótulos. é complicado isso. E você aceita isso, na verdade. Então, Até não ter consciência. exatamente, né? exatamente. Mas aí você gente assim. você não tinha, eu não tinha, por exemplo. Então, eu não saía porque todo estava me olhando, né? Então, a gente ficou muito mais eu com o João, eu com o João. E meus pais estavam bem longe, né? Então, não tinha ninguém ali comigo. E o trabalho hospital exigia... Não, funcionando. o hospital exigia muito. Meu celular era 24 horas. Só um adendo. Como que era o tamanho do hospital? Era um hospital que tinha desde Enorme. ambulatório de Isso especialidade... Construído. Até... ali, né? Na administração. radioterapia, braquiterapia... É alta complexidade renal. pro lugar, tudo Exatamente. mais, né? Alta complexidade, terciário. Terciário significa que a gente não encaminhava ninguém. Né? Tudo se resolvia, ali. E que nós éramos referência para 1.200.000 habitantes. E quantos funcionários? Eram 1.000 funcionários, 1.000 e pouquinhos funcionários. E às vezes a gente fala, né? Porque a gente foi tendo muitos funcionários assim, né? Então, eu cheguei a ter 60 num hospital, né? Depois a gente reformulou, diminuiu um pouco, mas no outro. Mas sempre teve equipe grande, né? E às vezes a gente fala, né? Ela fala assim, nem com 600 funcionários, às vezes eu cansava tanto do que com um filho de 4 anos. É verdade. É um desafio. Maluco, né? Maluco. Então, como que foi essa boom, né? Aí você virou a diretora, né, Dani? Nisso você já estava diretora do hospital. Na verdade, eu entrei no centro cirúrgico e com pouco tempo, eu acho que eu trabalhei 6 meses em centro cirúrgico. Montamos o centro cirúrgico todo, o centro cirúrgico e central de material, né, que era a minha especialidade. Logo depois, a direção me chamou para entrar na diretoria. Então, era uma diretoria assistencial, onde ficaria responsável pela enfermagem, fono, físio, terapia ocupacional. Então, por isso, daquele organograma daquele tamanho, né? A gente tava falando nos bastidores o tamanho do organograma que ela tinha no hospital. E que teve um médico que questionou e falou, cara, você manda mais que eu aqui no hospital. Ela falou, tá, mas então vem me ajudar, né? Não tem problema nenhum, porque a gente ganha, o monetário era equiparado, porém, a quantidade de distribuição de funções bem diferente, né? Então, mas vem ajudar. É a história do cada um no seu quadrado, né? Eu posso fazer isso com facilidade e, de repente, ele faz o que ele faz com facilidade dele. E como que a gente consegue se juntar e fazer mais leve tudo, né? Exatamente. E aí foram 12 aninhos. 11 anos. 11 anos. Quase 12. É porque eu contei 12, né? De quanto... Meu cálculo 12. Na verdade, diferente, quase né? também. 11 para 12. Assim. Porque eu fiquei na licença maternidade ainda depois, né? É. Quase 12, então vamos colocar. Mas e aí? Aí me divorciei, né? Tranquilo, moleza, né? Fundo do poço, pra quem não conhece, Dani, conhece, né? Mas muita fé, né, amiga? Sim. Muita dor, muita fé, trabalhando, segurando aí firme, com essa distância aí. E eu falava, como que dá conta? Né? Daqui, né, dos bastidores, eu já estava em Ribeirão e eu falava, como que ela dá conta? Te dá, amiga. Né? E dá. A gente tem que... Na verdade, nesse momento, né, Deus foi fundamental na minha vida. Se não fosse ele, realmente, eu teria... talvez eu tivesse desistido de muita coisa. Então, porque a gente acaba se achando incapaz, né? A gente se rotula muito. Pega os rótulos que colocaram na gente. E a gente acha que é verdade. Exatamente. Aí acaba que você nem sempre consegue. Você só acha que tem essa estrutura, mas você não tem, né? Então... E é o que a gente falou, né? Quantas lágrimas
né? E as pessoas falam, nossa, mas você é forte, você tá bem, né? E aí a gente brincou, só sabe o chuveiro, né? E o box, pra saber quantas lágrimas. Você não sabe se é o chuveiro ou se é a gente que tá chorando, né? Nessa dor. Dessa transformação também, Mas né? é uma transformação, é uma aceitação, é uma fé realmente confirmada, reafirmada. E aí passou, né? E passa, tá? E passa. Que outro dia eu questionei, eu falei, passa quando? Passa quando? Quando Passa. é? A data. Me manda a data. Passa. É essa angústia É que o passa é que é pra mim de um jeito, num tempo, pra você foi no seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Né? E o seu aprendizado. E aí, passa. eis que surge o grande amor. Que é meu amigo, que trabalhou com a gente lá no hospital em Rio Claro. E que a gente tinha as tretas, né? E que aí ela namorou, mas aí que deu as tretas. E que, né, separou, cada um foi pra um lado. E, de repente, um dia, ele mesmo bate aqui. Sou eu. Eu, hã? Anos, né? Preciso falar com você. Ó, seguinte, eu amo a sua amiga, eu vou lá buscar ela. Eu, como assim? Não, porque eu gosto. Eu falei, então vai. É um grande amor, então vai. E aí, eis que o mundo te colocou de novo nisso, né? Toda lá em Santarém, a gente indo para as praias. Sim, aí eu já estava com foco e com objetivo em trabalho. João já cresceu. Cada 3 meses abria algo no hospital. Então, que era assim, ó, nós vamos começar com o transplante renal. Oi, daqui 3 meses. Tem que fazer uma cirurgia na tribo. Então, eu cheguei a estar lá. Então, leva o centro cirúrgico para a tribo. Então... E aí a gente fazia, eram desafios diários, mas era delícia, né, fazer. Era muito desafiador mesmo. Você trabalhar num lugar tão longe, logisticamente falando, né, um estoque de dipirona em São Paulo é para 24 horas. O estoque de dipirona nosso era para 3 meses, porque eu não sei quanto tempo demora para chegar. Era um quarto de dipirona. Porque a logística não permite. Eu não posso pedir hoje, né? Eu falo que eu tô Faz o pedido. Eu sou cliente Gold do Mercado Livre. Adoro. Mercado Livre. Chega amanhã. Chega amanhã. Nunca na vida. Então, pra gente fazer as coisas. Lembra que eu te mandei uma coisa uma vez e não chegava? Amiga, não chega. Ela falava, vai assim. Calma que vai chegar. Demora demais. E aí, então, o hospital nem sempre pode esperar, né? Sim. Então, a logística lá era desafiadora para as pessoas que trabalhavam na logística. E para a gente também, né? Que a gente tinha que fazer, o nosso planejamento lá tinha que ser acertado. Amém. Mas aí eis que surge Alexandre. Aí surgiu. Nessa logística. De repente, não mais que de repente. Tranquilo, 9h30 para chegar. Quando? Praticamente direto, porque não tem voo direto, então quase 9 horas de translado. Amiga, tem voos 7, tem voos 8, tem voos às 9. Que eu tentei, não consegui esses trem, não. Aí nós nos reencontramos. Eu já estava, assim, divorciada há bastante tempo. Ele estava há pouco tempo. E nós nos encontramos novamente. Ele foi para lá, para a gente conversar. Eis que você foi também. Logo depois. Estruturado nos bastidores. E eu estava, assim, com foco, com objetivo em organizar minha vida por ali mesmo. Eu já tinha comprado alguns imóveis, né? Alter do Chão. Pra gente Alguém conhece? Não conhece Alter do Chão? A gente vai montar uma excursão para Alter do Chão. Maravilhoso. Só as paraíso. Mulheres que transformam. Paraíso. Aí, eu estava começando a me organizar por lá mesmo. Porque o hospital vento em polpa, estava tudo bem. A gente estava cada vez mais melhorando a organização. E eu na cidade também. Enfim. Aí, quando ele veio... a conversa. Aí, meio que ficou, né? E agora? O que a gente faz? Nós pensamos, colocamos na balança. Não pensamos muito, né? Porque se pensar muito, não faz. Então, decidimos por eu vir para cá. E aí, larguei tudo. Saí da direção,
deixei as casas, deixei amigos novamente, deixei a estrutura que a gente tinha lá. Aí, nisso, eu engravidei, né? Antes de deixar, eu tinha engravidado. E aí, eu esperei nascer. Eu queria Casou lá. Casei lá, na No praia. pôr do sol mais lindo. Foi maravilhoso, que eu queria fazer essa festa de casamento como se fosse uma despedida e um agradecimento para as pessoas que conviveram comigo ali. Então, só estavam ali pessoas que realmente eu amo, pessoas que eu quero para minha vida e que estão na minha vida, na verdade. Então, foi maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí, eu fiz como se fosse realmente uma despedida. Eu estava grávida, mas aí nós casamos lá. E aí, ele nasceu lá, no Pará, em Santarém, com a mesma obstetra, com o mesmo pediatra, com o mesmo que o João. E aí, logo com 10 dias, aí eu vim para cá. Primeira viagem de Miguel. 10 dias, gente. 10 dias. Né? A gente leva 12 anos para fazer a primeira viagem. Miguel faz com 10 dias. Tá tudo ótimo. Com 10 dias eu consegui autorização para embarcar. E aí a gente veio para cá. E aí eu passei toda a licença maternidade aqui. E aí eu falo que a gente vai escrever um livro, né? Sobre esse nosso amor. Escrever um livro ou fazer o podcast ou o canal. Já estamos aqui. Então, que se joga. O grande amor. E aí que a gente se reencontrou. Não deu certo, né, no primeiro encontro, mas tudo é pela mão de Deus, existe uma causa que a gente não precisa saber, explicação. E aí... mas não dava para avisar, né? Facilitaria tanta coisa. Não dava para dar uma avisadinha? Que ia ser assim. Então, a gente não sofria antes. Aí, então... Mas para estar hoje inteira nessa relação, vocês dois, né? Não tem como não ter passado por essa transformação. Eu acredito que sim. Porque pra gente estar numa relação, a gente tem que estar inteiro e disponível. Sim. Né? E a gente tem que estar bem com a gente, pra estar bem com o outro, né? Não esperar que o outro venha me fazer feliz. Exatamente. Porque então, não existe. Esse autoconhecimento é importante para isso. Saber quem eu sou, qual é a minha consciência, o que eu quero, quais são as minhas necessidades. Né? Né? Você não tem mais aquelas expectativas, ilusões, né? assim, mirabolantes, né? Você tem expectativas menores, é a vida real mas que mesmo, te fazem né? até mais feliz, né? Uma expectativa de tomar um vinho quando chega em casa, comer uma comida bacana, né? Conversar, viajar. Então, tá bem, né? Que a pessoa gosta de viajar também, porque se não gostasse, né? Jesus amado, amém. Não ia ser o grande amor. Aviso logo. Pois é. Aí... E aí, não tem enfermagem mais nisso. E aí, quando... Porque a Dani é inquieta, conheço. Então, quando eu vim de lá, não sabia também, né? Mais uma vez, vim com olhos fechados, não sabia. Sabia que a gente vinha para cá e que a gente ia ficar aqui. Então, assim, eu tinha amigos daquela época ainda. E a gente resolveu que eu não ia trabalhar a princípio em função das crianças, né? Não tinha como deixar, com quem deixar. Bebê. O João com a fase de adaptação, né? Que veio de lá ele estava com 10. Moleza. Nossa. Moleza. Nada tranquilo. E ele recém-nascido. Então, você não tem escolha. Não tem como você me perguntar. E a enfermagem? A enfermagem, essa hora, vamos embaixo voltar? do tapete. Vamos voltar? Não tem. Você não tem opção. Então, e quando estava na adaptação em que o João já estava mais atado e o Miguel, de repente, já poderia ficar com alguém, veio a pandemia, né? Então, a pandemia já realmente foi um limitador, uma barreira, um muro, não tinha o que fazer. O desconhecido total que limitou todo mundo. Que limitou mesmo. todo mundo. Mas a Dani, gente, nos bastidores, lembra que o pai cozinha, a mãe cozinha, mas ela não. Mas ela adora receber todo mundo na casa dela de uma forma muito gostosa. E é um barato, tanto é que vai ter alguma coisa. Dani, faz lá, porque ela é ótima, eu sou péssima, não tenho paciência. Tô tentando ensinar, compro dela. E aí veio isso, ela começou, né, fazia as coisas, era pouco pra gente se reunir.
Mas sempre uma mesa mais bonita que a outra. E eis que Dani hoje é dona da mesa em laços, né? Essa coisa da união da família. E algo muito novo, assim, né? Apesar da gente ter essa coisa da organização da mesa posta, né? É novo ainda, É né? novo. Isso é novo. Na verdade, sabe como surgiu? E aí hoje Dani é mesa posta. É meseira. É meseira? Não sei os nomes. Aí o que acontece? Na minha casa da minha mãe e na casa da minha avó, até Aquela hoje. família, multidão. Então, é uma multidão, mas elas guardavam sempre as coisas para usar nos momentos especiais. É para usar. Não, esse é quando tem a visita. Mas a visita chegava, todo mundo comia, mas e aí? Não vai tirar a prata da gaveta? É mesmo, mas quando chegar outra visita. E isso foi, e na verdade você cresceu assim, e tudo que você vai aprendendo, né, nas gerações, você acaba passando isso para você também. É a consciência sistêmica. E aí, a minha avó até hoje, né, tem no guarda-roupa as coisas guardadas, e quando a visita chegar. E eu falei assim, quando eu casei a primeira vez, são experiências, né, de casamentos. Aí eu falei, gente, eu não quero guardar nada. Eu quero usar tudo. Eu quero usar tudo. E se quebrar, quebrou. Aí eu falava assim, não, mas aí quando eu comprar minha casa, eu mesmo falava, quando eu comprar minha casa, então vai ser tudo do jeito que eu quero, aí eu vou colocar. E no fim, nunca ficava do jeito que você quer para você usar as coisas. E eu acho que isso deve ser com muita gente, porque hoje você conversa com a maioria fala assim, ai, não, é muito rápido, não dá tempo, eu tenho até um lá que está guardado, né, então não faz. Eu falei, não, eu não quero saber se a casa está montada, se não está, eu vou usar. Vou usar. Então, eu uso tudo. Aí eu comecei a montar até a mesa. O chá. Tudo. Aí eu me especializei, né, nisso. Fui procurar a melhor que sabia desse assunto no Brasil. E aí fiz os cursos com ela, online, porque estava na pandemia. Na época eu não podia ir para o hospital. E era uma coisa que eu gostava também. Então, eu fui aprender. Então, eu fiz especialização em mesa posta, em etiqueta social, em etiqueta mesa, em etiqueta empresarial. Então, aí a gente faz aulas online, faz workshop e ensina as pessoas, as vendedoras de lojas que trabalham com utensílios de casa. Então, você orienta taças de vinho, como é que usa, para ela saber vender, uma combinações. Daniela, que é a mãe, né? As Danielas da vida, né? Que a mãe ensinou a fazer faculdade. Então, você percebe o círculo, né? Se fechando. Então, tá aqui, sabe cozinhar e sabe a etiqueta, a mesa. E é lindo, né, Dani? Porque eu tive uma oportunidade de estar com ela num dos eventos que ela fez. E eu, quanto terapeuta, até falando da parte sistêmica e da parte de mulher e tudo mais, o quanto isso fica, às vezes, isso é frescura e tal. Mas não, gente, ter uma mesa posta, a reunião da família numa mesa, aonde senta quem, né? Qual é a hierarquia que é mantida e respeitada, né? Até a hierarquia dos talheres, dos copos, né? O lugar, né? Não hierarquia, assim, mas cada um tem a sua função, o seu momento. E o quanto é lindo, né? O quanto que tem de respeito, o quanto que tem do saborear, né? Então, é muito mais do que ter só uma mesa posta. É a união daquela família, é a comunhão daquela família, é o alimento que vai ser repartido ali, porque começa muito antes, né? Na hora que um jantar está pronto, um almoço está pronto, um evento está pronto, começou muito antes, mas muito antes, né? Na decisão, no que eu vou colocar, no que eu vou fazer, no que eu vou servir, né? Como que vai ser aquilo? Então, a energia que a gente coloca ali, a nossa intenção, o nosso amor é muito grande. Então, assim, até brinco com ela, às vezes, ela fala, o que você tá fazendo? Eu falo, amiga, eu tô sozinha, mas olha a minha mesa. É isso mesmo. Eu troquei toda a minha louça, porque eu gosto, mas eu também não era tão assim. E isso foi me cativando. E eu vim, né, porque, sabe, quebrou um prato. Aí você vê que tem daquele jogo que tinha 10, 6, sei lá o quê, tem 2. Aí você junta aqueles 2. Aí falei, não, peraí, vamos renovar tudo, né? E também passando pela situação de divórcio, disso, daquilo, daquela... Vamos dar uma renovada, né?
E quanto é lindo você sentar com aquele copo trabalhado, né? Com aquele guardanapo diferente. Ela vai no guardanapo de pano. Eu ainda sou meio assim, porque eu já vou no outro de papel mesmo. É bonito também. Mas como é a gente ter aquela harmonia de cores, né? De brincar com as O cores. Mesa em Ensinar as Laços, crianças para isso. Como que é ele veio com esse fantástico. objetivo desse resgate de memória. É. Que quem não lembra de um momento à mesa? E você tá Todo falando mundo. dos talheres de tirar a prata, né? Que antigamente é muito isso, né? Dos É. talheres de prata, das louças. E eu lembro muito disso, né? Que a minha mãe falava, não, esse daí é só quando vem visita. Por que não dá pra usar agora? E hoje, pode ser que as pessoas não guardem tanto, porque hoje não se investe tanto É nisso. pouco, é. Mas elas E o acabam afeto da não. onde veio, quem deu. Exatamente, elas acabam não dividindo isso na mesa. Mesmo o pouco que eles têm hoje, que não é mais como antes. Eles acabam não usando Uhum, também. Então, até você acaba ganhando muito nos casamentos, né? No casamento você ganha, mas aí você acaba também não usando. Fica uhum. lá na É, cristaleira, fica uso lá no. tudo, uso tudo. Eu uso tudo, imagina. Eu uso E tudo. aí? Pandemia, Mesa em Laço nasceu. Estamos aqui. Também desafio, né, Dani? Não é Também assim, né, desafio. gente? Tem, É. né? Mas olha o crescimento, crianças crescendo, aí construiu casa. Ai, Aquela, né? Líder, né? Tem que liderar. Estão junto aí esse nisso desafio é maior. tudo. Desafio maior. Terminando, né? Uma casa maravilhosa. Já tem minha suíte, né? Bonita lá. E como que tá hoje, assim? O que que você, né? Pra gente ir caminhando pro final dessa história, né? Que a enfermagem ainda tá aí, né? Dá pra gente, a gente sente, né? Sim. Então, mas seria hoje você, né? Eu não sei o que que você pensa, mas é algo de que você atuaria de uma forma muito diferente hoje, né? Com certeza, porque você é muito, né? A sua carreira, a sua formação dentro desse campo é pouquíssimas pessoas que têm, né? É Dentro porque a gente do que você criou, né? Do centro cirúrgico que cresceu e para essa expansão que você fez dentro da parte administrativa da montagem de um hospital terciário, né? hoje assim, os objetivos que o hospital tinha permitiu com que a gente se especializasse cada Uhum, vez mais. uhum, Então, eu tive que fazer várias pós-graduação em administração, em qualidade, porque no Brasil nós tínhamos, na época, as maiores premiações, uhum, né, que é a ONA 3. uhum. E a gente estava caminhando para as acreditações internacionais. Eu cheguei a fazer os cursos de acreditação internacional, mas não deu tempo da gente colocar em prática, né? É stand-by. Então, todas as premiações nós tínhamos, então isso dá uma bagagem excelente. Uhum, Então, na verdade, eu penso sim em trabalhar com a questão dessa administração, uhum, porque tem mais a ver hoje com a parte de qualidade hospitalar, da uhum. qualidade na assistência, Sim, né? sim. E como os hospitais podem adquirir vários certificados Uhum. relacionados à qualidade na E assistência do organização mesmo paciente. interna, né? Para todo mundo, Exatamente. para o paciente, para os funcionários, para todo mundo, né? Sim. Então, eu penso em alguma coisa, mas não agora, né? Acho que o ano que Agora é a mesa em vem. laços, a casa. É. E quem quer? E como, assim, para as mulheres que estão aqui nos assistindo, as pessoas, assim, o que que você falaria para elas? Assim, tem lá uma que fez, tá lá enfermeira, mas teve nenê e tá nesse cérebro fritando, assim, do que eu faço, como que é que deixa o nenê. Ai, talvez eu pense em mudar de carreira. O que que você falaria para uma mulher que tá no turbilhão, de verdade, assim? Na verdade, tudo são escolhas, né? E todas as escolhas têm as consequências. E a gente tem que saber que elas existem e se preparar para lidar com elas. O que você não pode desistir. Você não pode enxergar aquilo como uma coisa gigante,
sem solução, sem saída. Porque né? tem. Porque tem. Então, quando você trabalha, tem uma carreira, muitas pessoas optam por não ter filho, né? Porque sabe que essa escolha tem consequências. Uhum. Então, normalmente, quem faz carreira e chega nos níveis maiores dos administrativos do hospital, as pessoas acabam optando por não ter filho, porque exige muito. É uma escolha. E tudo bem, tá perfeito. Perfeito. Né? É sabedoria. Exatamente. E as pessoas que fazem opção em ter filhos, perfeito também. Mas ela sabe que vai ter que se adaptar. E que não é o fim do mundo, gente. E que pode se E que adaptar, pode se mudar, adaptar, pode mudar. pode voltar. E recomeçar. E começar de novo. E começar de novo. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Então, quando eu deixei aqui, não foi por nenhum problema profissional. Em todos os momentos em que eu decidi que eu não queria mais, foi uma escolha pessoal. Né? E eu não me preocupei com o profissional porque eu achava que eu trabalharia em qualquer outro lugar. Quando eu deixei lá, que foi mais difícil, 11 anos numa diretoria, onde você está amarrado dominando em muita coisa ali, também fiz uma escolha. Eu sabia que ia ter consequência. Né? Mas você vem. Então, assim, aí esse objetivo de vir, dar uma qualidade de estudo para os filhos, estar do lado da pessoa que você ama. Então, foram escolhas que você faz que tenha consequência. Conscientes. Mas conversadas. Aí, exatamente. Né? Mas tem as consequências também. Não estou trabalhando, não consigo colocar em prática o meu conhecimento, né? Você fica fora dessa área. Vem aquela cobrança de vez em quando. Exatamente. Então, eu meio que fecho um olho para esse lado. Calma, daqui a pouco eu vou olho aqui. E tento focar, porque senão você acaba não conseguindo fazer, olhar para o outro lado. Porque você só fica lamentando. Ai, os e se. Eu larguei. Hospital, e agora? Não estou trabalhando. Eu queria fazer isso e não posso, porque, nossa, eu não tenho mais contato com as pessoas, porque eu não tô... Então, assim, eu não paro para pensar nisso, porque aí eu tenho outro foco agora, outro objetivo. Os meninos, a casa, essa organização. Vai passar essa fase, né? E aí eu vou mudar novamente. Sim. E tudo bem. Pra onde você vai mudar, Dani? Não, mudar, que eu quero saber. Mudar de foco, mudar de objetivo. Cidade, país. Não, por enquanto não. E quem quer te achar para organizar alguma coisa, um evento, ou você ensinar? Onde que tá a Mesa em Laço? Eu tô no Instagram. Como? Que é mesa, arroba Mesa em Laços, Lacos, né? Porque não tem... Não tem cedilha, então é Mesa em Laços. E lá a gente demonstra um pouquinho do nosso te trabalho. Acha lá e te chama, consegue tem todo lá seu portfólio. E você criou a sua marca agora. Então tem tudo bonito, tem lá a marca Mesa em Laços. A gente criou, era esse objetivo mesmo, dessa união na mesa, né? A Mesa em Laços. É esse laço que a gente cria com as pessoas, com os amigos, porque na mesa, normalmente, se você não tiver a trabalho, na sua mesa, você só vai sentar aquelas pessoas que você e de fazer isso, né? Sair, né, da questão de celulares, de televisão, exatamente, né? E como que é finalizar isso? E o que é coisa melhor do que você sentar à mesa, comer bem, dar risada e guardar essa memória? Total. Eternizado. Eternizado. E uma mesa linda, apresentável, né? Em que as pessoas vão se sentir bem, elas se sentem acolhidas. Come com o coração, eu falo, né? Você, com os olhos, se nutre de outra forma, não só colocar algo pra dentro. Eu vou na sua casa e eu vejo uma mesa posta, eu tô acolhida, né? Eu me sinto acolhida. Eu me preparei pra você, com certeza. Faz toda a diferença. Amiga, eu te desejo todo sucesso. Obrigada. Em qual caminho que você vai. Porque eu sei que quando você faz, é muito bem feito. Você sempre dá o seu melhor. Essa sua busca, né? Mesmo diante de tantos desafios. Sabe que cansa menos quando você faz assim? Quando você entrega? Né? Você se cansa menos. Claro. E perceber o tamanho do universo que tem para isso, né? Então, eu posso, desde fazer uma mesa na casa de alguém ou para um evento corporativo, eu nem sabia. Você foi falando essas coisas assim, eu nem sabia que tinha tudo isso, né? Então, assim, eu acho muito lindo, muito bacana. E então, você aí, espero que com essa história maravilhosa,
né? Que a gente conhece, mas sempre tem algo. Quem tá sentando aí, por mais que eu tenha aí um laço de amizade já de boa longa data, sempre me traz algo que eu fico assim, uau, isso eu não sabia. Maluco. Então, você que nos assiste, perceber o quão poderoso você é também, poderosa você é, né? E que, eu não sei o que fazer, liga pra gente. Nós estamos aqui, a gente é de carne e osso, né? Que nem a gente falou, a gente também chora no chuveiro de vez em quando, ou chora... Mas depois, peraí, vamos lá, né? O que é que a gente tem? Pra gente olhar mais pro lado alegre da vida, né? E balanceando isso daí, percebendo quais são os caminhos que a vida, as pessoas que nos chegam, né? A Dani teve uma questão para ela poder estar aqui hoje que, tipo, ufa. E na hora que ela sentou aqui, eu falei, amiga, na hora que você sentar, você vai entender. E ela falou, agora eu tô entendendo. Né? Porque não tem como. Como que é, né? Porque a gente fica na expectativa. O que eu vou fazer? Como que vai ser? Tal. Mas é vir, né? É aceitar, né? E a gente conversando nos bastidores, ela encontrou uma pessoa aqui que ela falou, eu tô entendendo o que eu vim aqui. E como que a vida nos coloca resistências, Sim. né? Um livro, um filme, uma frase, uma palavra que é sua, que te marcou, te marca, e que você compartilha isso com as pessoas e que com essas pessoas que vão nos assistir. O que você deixa pra gente selar esse momento? Qual é a frase? Qual é o livro? Qual é o filme? Palavra? O que é que você fala, nossa, isso é a cereja do bolo? Tá vendo como você pega a gente de surpresa, né? Sim, eu te falei que ia ser. Mas eu não falei. Eu falei, calma que no final tem uma cerejinha do bolo, que é uma surpresa. O quê? Final. Já ia falar tchau. Antes. Você falando, só me veio uma frase que eu sempre usava. Até o pessoal que trabalhava comigo fala que era a minha cara, mas é o versículo bíblico que fala: onde estará o seu tesouro, lá estará o seu coração. Que é aquilo que onde você deposita o seu amor, lá é o seu tesouro. O que é o seu tesouro hoje? Onde você está depositando o seu amor? Onde você está depositando o seu tempo, a sua entrega, a sua fé? Né? É lá que está o seu tesouro. E o mundo precisa de amor, desse tesouro. Então, gratidão. Sem necessidade de legenda e muito mais coisa depois dessa, né? Quase tô aqui chorando já, mas vou segurar. Eu agradeço o seu tempo aqui disponível para estar com a gente, para esse momento que é tão singular e que o momento que você chegar aqui, né? É um projeto grande que eu venho realizando com várias pessoas, com várias almas, com vários tesouros. Gostei da palavra tesouro. E está sendo aí construído tijolinho, tijolinho. Não sei ainda o tamanho disso tudo, mas estou indo, porque eu acredito em algo muito maior. E a hora que você chegar aqui, no da Dani, ou seja, qual for das pessoas que eu estou trazendo aqui, é o que você tem que ouvir, né? Então, aceita. Chegou, aceita, veja os outros, mas é isso aqui é isso que você... né, para você hoje, o que você precisa ouvir. Eu falo muito isso, né? E qual que eu vou assistir? Eu falo, aquele que você chegar a se identificar é aquele que você precisa para o momento. Agradeço a presença de todos, Dani, amiga. Obrigada. Só não tem champanhe agora porque tá no meio da tarde, gente. Ela ainda tem que voltar e eu também. No próximo a gente tem. Muito obrigada. Até o próximo episódio.